Olá, eu sou o José Oleiro da ProDJ e hoje partilho contigo alguns efeitos fáceis de executar e que te vão dar muito jeito na altura de passar para uma música mais difícil ou quando a música já está a terminar e não tens tempo para executar uma mistura mais longa e tradicional. Efeitos DJ, como o nome indica, são controlos presentes em quase todos os equipamentos hoje em dia e que te permitem alterar o som da música que está a tocar para o público. Desde efeitos que simulam repetições àqueles que simulam ambientes, cada um destes efeitos pode ser usado das mais variadas formas técnicas e criativas. As técnicas que trago hoje são apenas algumas das utilizadas pelos melhores DJs, por isso acredito que tenhas muito interesse em conhecê-las. Como costume, tenho comigo uma mesa de mistura da Pioneer DJ, a DJM 900 Nexus 2. No entanto, estes efeitos também podem ser encontrados noutras mesas de mistura, assim como nos softwares de DJ mais utilizados. O processador de efeitos nesta mesa de mistura está presente à direita e aqui poderemos encontrar os controlos que permitem selecionar o efeito, assim como o canal onde o queremos utilizar. Neste botão podemos ligar ou desligar os efeitos. No rotativo controlamos a quantidade de efeito que queremos aplicar e nestes botões podemos navegar entre diferentes tamanhos. Relembro que, para o processador de efeitos funcionar na perfeição, este deve estar no BPM correto, ou seja, no BPM da música que está a tocar para o público. Este último pormenor não se aplica no uso de softwares e controladores, uma vez que quase sempre o processador de efeitos do software já tem essa informação. Agora que percebemos melhor o processador de efeitos, comece por falar do efeito Eco. Este efeito é muitas das vezes utilizado pelos DJs para improvisar mais energia ou até para acentuar alguns elementos rítmicos ou harmónicos presentes na música, pois, quando ligado, vai repetir a música, como um eco. No entanto, hoje vou usar este efeito para criar o final de uma música num momento onde normalmente não terminaria. Uma vez que este efeito vai deixar um rastro de repetição, aproveito e introduzo a próxima música a partir de uma parte que não seja muito rítmica. O resultado será que, embora não tenhamos misturado, conseguimos evitar o temido silêncio entre músicas. Falar do efeito Reverb. Este efeito simula que o som que o público está a ouvir se situa dentro de uma sala. Maior ou mais pequena, nós escolhemos. Muitos DJs usam para acentuar instrumentos que tocam a solo e assim acentuar o sentimento. No entanto, hoje usaremos este efeito à semelhança do efeito usado anteriormente. A diferença será que este efeito, como não é baseado em ritmo, criamos uma atmosfera de frequências perfeita para trazer qualquer música de qualquer ritmo ou BPM, pois esta não chocará ritmicamente com o efeito. Em terceiro lugar, vou falar de um efeito não tão usado como os anteriores, pois igualmente bom, o espiral. Este efeito é semelhante ao eco, ele repete o som, no entanto, a sua principal característica é revelada quando alteramos o seu tamanho. O que acontece é que ao diminuir ou aumentar o tamanho do efeito, este começa a alterar lentamente o tamanho, ao contrário do eco, que o faz instantaneamente, e é isto que dá um nome ao efeito, pois faz parecer uma longa espiral de sons. Vou exemplificar com o efeito Noise e depois vou simular com uma música para criar um final abrupto, com o objetivo de criar a ilusão de espiral para cima ou para baixo, dependendo do BPM da nossa próxima música. E por último, quero falar do efeito Helix, pois é um efeito com muitas nuances escondidas. Este efeito, mais uma vez, cria repetições, mas de uma forma muito diferente de todos os anteriores, como podemos observar já de seguida. Desde o tamanho, quantidade de efeito que podemos usar, até a alteração dos parâmetros disponíveis, temos um número infinito de resultados possíveis. Porque será melhor exemplificar do que explicar, vou executar a saída de uma música usando este efeito para repetir uma parte da mesma e posteriormente vou levar o efeito para criar uma ponte de som até à próxima música. Ora vejamos.
observarmos, estes efeitos não são difíceis de usar. Assim sendo, deveríamos praticar com eles para conhecê-los melhor e, por consequência, utilizá-los da melhor forma e na quantidade correta. Outra coisa a ter em consideração é que as próprias músicas que tocamos já têm os seus próprios efeitos. Por isso, devemos ter cuidado para não sobrecarregar. Por fim, a última observação é que nem sempre que ouvimos algum efeito fascinante quando o DJ está a mexer na mesa de mistura, este tenha sido obrigatoriamente criado pela ação do DJ. Por isso, não devemos inferiorizar o nosso trabalho, pensando que nunca conseguiremos alcançar o nível de um ou de outro DJ. A prática faz a perfeição, por isso, pratica mais. E se gostaste deste vídeo, deixa o teu like e subscreve o nosso canal para não perder este tipo de conteúdo. Até à próxima e boas misturas!